Boa noite. Esse é o nosso trabalho apresentado pelo Caio Borges, o Davi Garcia, o Luca Kling, Matheus Brito, Matheus Lopes e Nathan Luiz. Nós fizemos um trabalho sobre o uso do biodigestor para tratamento de efluentes resultantes da criação de bovinos em uma pequena propriedade rural. Nosso trabalho visa comparar três formas de tratamento do efluente em uma propriedade com um rebanho de aproximadamente 20 cabeças de gado bovino. Vamos estudar, precificar a instalação de fossa séptica modelo Embrapa, de um tanque de evapotranspiração, um TEVAP, modelado pela Emater, e de um biodigestor modelo canadense, para recolher o material fecal do curral e dispor dele da maneira mais segura para o ambiente. Os sistemas de tratamento anaeróbicos funcionam como: é um processo biológico no qual os poluentes orgânicos são transformados por bactérias anaeróbicas ricos em biogás ricos em energia, pequena quantidade de lodo e um efluente tratado. Suas principais vantagens são a mecanização reduzida, o baixo consumo energético, e ele trata os efluentes com alta concentração de substâncias orgânicas. Suas principais vantagens são a necessidade de temperatura relativamente alta, cerca de 35 graus Celsius para uma boa operação, e a lenta taxa de crescimento das bactérias produtoras de metano. Agora vamos falar sobre a fossa séptica. A fossa séptica é um sistema tradicional de disposição dos esgotos dos efluentes domésticos no meio rural. Ela consiste em duas câmaras separadas, uma que recebe o efluente doméstico e a outra que recebe o efluente depois de ter permanecido um tempo na fossa séptica. Ela é chamada de sumidor. Vamos lá. Na primeira câmara, acontece uma decantação, uma sedimentação da matéria orgânica, que ela é atacada pelas bactérias que digerem parcialmente essa matéria orgânica e decanta uma parte de sólidos que também vier junto com esse esgoto. Depois que as bactérias atacam esse esgoto, ele passa para a segunda câmara, que é o sumidouro. Como ele não permanece muito tempo na fossa, ele chega no sumidouro ainda com uma carga de matéria orgânica grande. Mas essa segunda câmara, ela já dispõe do líquido, ela já dispersa esse líquido, porque o fundo dela não é impermeabilizado. Ele é composto de um cascalho e areia para justamente permitir a infiltração da água do esgoto. Só que com o tempo, essa fase sólida que chegou no sumidouro demanda que ele seja limpo, do mesma forma que acumula uma fase sólida na fossa séptica, na primeira câmara, que demanda uma limpeza de tempos em tempos. Por isso que a Embrapa criou a fossa séptica biodigestora. Próximo. Essa fossa séptica biodigestora da Embrapa já trata melhor esse efluente e já tem um destinamento melhor. Ela é composta de 3 reservatórios, que vocês podem ver que podem ser caixas d'água. E nos 2 primeiros a gente tem câmaras de fermentação, né, onde as bactérias anaeróbicas trabalham, mais ou menos naquele sistema que o Luca falou, com uma temperatura alta, constante. Por isso que essas tampas geralmente são pintadas de preto, para manter essa temperatura mais alta. No Brasil, país tropical, não é tão difícil. E elas fazem a fermentação dessa matéria orgânica que chega aí, mas também só é direcionada para essa fossa séptica a água negra. A água cinza vai para um outro sistema, né, que pode ser um círculo de bananeira ou, enfim, um sistema diverso. Tem que ter uma caixa de gordura. Antes, essa água negra que chega na fossa séptica passa por essas 2 câmaras de fermentação, onde as bactérias anaeróbias trabalham, reduzem a carga de matéria orgânica, tratam um pouco esse material e essa matéria orgânica não sobra uma matéria sólida. Então, essa fossa demanda muito menos manutenção do que a outra. Na terceira caixa, nós já temos só uma caixa de um reservatório de coleta. Ela é uma caixa coletora apenas. Nela, a gente tem um líquido
Esse líquido tem matéria orgânica ainda, mas ele já é um líquido seguro para reutilização na fertirrigação de algumas culturas que a gente tem na propriedade. Você pode fertirrigar a capineira dos animais, você pode fertirrigar as árvores do seu pomar, você pode fertirrigar milho, você só não pode fertirrigar hortaliças e frutas cuja casca a gente come. Então, você já tem um produto que é rico em NPK, que reduz a sua necessidade de aquisição de fertilizante. E, embora a gente não tenha a captação do biogás, ele é dispersado pelas chaminés que são colocadas na primeira e na segunda caixa, e dependendo do dimensionamento que você fizer, você pode até tentar captar. Nós não fizemos isso nesse trabalho porque o dimensionamento que a gente encontrou na literatura foi sempre para residência, nunca para o curral. Então, a gente não conseguia captar uma quantidade de biogás suficiente. Vamos falar um pouquinho de custo, né? Se a gente partir do zero, comprar todo o material, essa fossa séptica da Embrapa fica em torno de R$ 1.700, valores que eu procurei na internet e encontrei. Mas, quanto mais você conseguir reaproveitar de recipiente, galão, tambor e de encanamento que você eventualmente tiver na propriedade, você vai baixando esse custo. Agora vamos falar de TEVAP. Vou explicar para vocês sobre o TEVAP. O que significa o TEVAP? TEVAP é uma abreviação para o tanque de evapotranspiração. Então, o que é esse tanque? Ele é um meio de tratar o esgoto doméstico que, além de preservar o meio ambiente e a saúde das pessoas do campo e da cidade, é eficiente, ele é barato, ele é simples de fazer e também ele não necessita de manutenção. A manutenção dele é só de no mínimo de 25 anos. E como que ele funciona? O funcionamento dele consiste em um tanque escavado que tem as paredes de fundo, as paredes e o fundo dele são impermeabilizados. E para reter o material vindo do vaso sanitário, do banheiro, sem infiltrar do solo. Os tanques retangulares, eles podem ser construídos utilizando os materiais como ferro-cimento. O que é o ferro-cimento? É o cimento sobre uma estrutura de ferro. E pode ser construído também mais com os tijolos de cerâmica, blocos de cimento, lonas plásticas, caixas plásticas ou de fibra. E dentro dele faz uma câmara de pneus velhos, que basicamente é um túnel com os pneus, um alinhado, um atrás do outro, e onde ocorre a decomposição da matéria orgânica vinda do vaso sanitário. E após o tanque, depois dele ter ficado pronto, ele é preenchido com entulho de obras até a altura dos pneus ali. E depois disso tem uma camada de aproximadamente de 10 centímetros de brita, depois vem outra camada de 10 centímetros de areia e por último vem a terra adubada. Depois disso é só plantar em cima da terra uma vegetação de folhas largas, que principalmente as da bananeira, que ela vai absorver a água e os compostos mineralizados. Eles são decorrentes da decomposição da matéria orgânica que fica dentro do tanque. As plantas elas terão o seu desenvolvimento e liberarão o excesso de água pelo meio da evapotranspiração. Deixando bem claro também que a água negra da residência vai direto para o tanque e não se mistura com a água cinza que é da residência. Ela vai para um círculo direto das bananeiras. Seus componentes são construídos com a técnica do ferro-cimento, dos pneus, dos entulhos das obras, das britas, das areias e da terra adubada. E ao longo dos tanques são colocados umas camadas de materiais com diferentes granulometrias. A primeira camada ela é composta por entulho, que são tijolo, telhas, pedras, entre outros. E a segunda camada ela é composta por brita. A terceira camada ela é composta por areia e a última que é o solo. E o custo desse tanque ele varia de um início assim de R$600 até uns R$1.600. Isso se for construído com blocos de cimento.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o biodigestor. Bom, biodigestor. Explicando os biodigestores, podemos definir que são reatores biológicos que reduzem a poluição por efluentes, transformando e reaproveitando os resíduos orgânicos que estão presentes nos esgotos domésticos e nos estercos dos animais. E essa matéria orgânica que está contida nos esgotos, né, e nos dejetos que são recolhidos nos currais acabam sendo reaproveitados e deixando de ser um resíduo poluente e tornando-se assim uma fonte de energia sustentável, né? E acabando sendo benéfica tanto para o produtor quanto ao meio ambiente. Bom, o biodigestor em si, né, consegue produzir dois tipos de produtos. O biogás, que pode ser utilizado como gás dos fogões de cozinha, e lembrando que de forma constante, já que ele depende dos estercos dos animais, e pelo que eu saiba, os animais, né, dejetam todos os dias. E produz também o biofertilizante, que é extremamente beneficente para as hortas e para as plantações dos produtores, agricultores, ou qualquer pessoa que utilize. Bom, esse biodigestor que vocês estão vendo aí é o canadense, né? Que pode ser chamado de plug flow ou até mesmo de biodigestor marinha. Não sei o motivo do nome. Bom, ele pode ser considerado o mais utilizado atualmente por apresentar diversas vantagens. E sendo a mais importante, é claro, né, o seu custo, né? Que é considerado, comparando, com os outros tipos, é o mais barato. E além disso, tem uma facilidade enorme na implementação dela, já que seu principal material é essa lona de PVC, que é muito resistente e que vai inflando conforme seu interior se enche de gás. Próximo. Bem, e de que maneira então funciona esse biodigestor? Quando passa o próximo slide e você percebe o sistema aqui montado. Ele ocorre, na verdade, a partir de uma necessidade, né, que é a seguinte: em uma propriedade pequena, você tem algumas vacas, por exemplo, e essas vacas elas produzem muita matéria orgânica, ou seja, são dejetos, né? E numa quantidade bastante grande. Por exemplo, a produção diária de esterco de uma vaca, por exemplo, chega em torno a 25 quilos, então é bastante coisa. Essa quantidade de matéria orgânica, ela precisa ser reaproveitada, ela precisa ser despejada de alguma forma, né? Se fizer um despejo unicamente em um local sem nenhum aproveitamento, você cria muitos problemas ambientais ali dentro. Então é preciso que se reaproveite isso de alguma forma. E essa é a função do biodigestor, na verdade, né? É fazer esse aproveitamento. De que forma, então, isso funciona? O biodigestor ele é formado por 3 tanques, sendo um principal, onde ocorre a fermentação da matéria orgânica, e 2 secundários. Um vai receber e o outro vai fornecer apenas o biofertilizante, que é uma das consequências de todo esse processo. É um dos produtos gerados, certo? Bem, o seguinte, o esterco de vaca ele passa por um trato de umedecimento, né? Ele é molhado de tal forma que ele alcance uma certa viscosidade nesse recipiente, para nessa viscosidade ele seguir ao tanque principal sem que crie nenhum entupimento aqui nas calhas e no encanamento, né? Chegando aqui, ocorre todo esse processo anaeróbio que já falamos anteriormente por aqui, né? E esse processo gera como reação, como consequência, esses 2 materiais, elementos, né, que nós estamos conversando. O biogás, né, de forma gasosa, e de forma líquida, o biofertilizante. Óbvio que ao longo desse processo, que dura algo em torno de 45 dias para ter um volume interessante, uma pressão também interessante de biogás, sobra também matéria sólida, né? E essa matéria sólida ela fica depositada nesses tanques de alvenaria mesmo, também pode se fazer com algum polímero, né?
essa esquematização, na verdade, é um padrão apenas para esse modelo anadense aqui, mas ela expressa muito bem qualquer outro modelo de biodigestor feito com qualquer material, dos mais complexos aos mais elementares, né? E esse biogás aqui sendo produzido ao longo de 45 dias, ele vai ser conduzido para uma produção, por exemplo, super caseira, né? E você pode reaproveitar realmente. Bem como o biofertilizante, que depois de 45 dias ele vai sendo depositado, né, nesse tanque auxiliar e fica disponível aqui para o uso em alguma cultura, né? O biofertilizante ele é muito rico. Se você fizer um comparativo, né, do biofertilizante com um processo de adubação química, você consegue gerar uma economia em torno de R$ 2.000 a R$ 2.300, né? Isso só em composição de substância, de material, de elemento químico ali presente, né? Então, é muito valioso o biofertilizante, é extremamente valioso, né? E depois de mostrar um pouco como ele funciona, né, vamos tentar fazer uma conclusão também em cima do quão interessante é ter esse sistema, não apenas por uma questão de se depositar resíduos sólidos, mas por uma questão também econômica dentro do cenário que nós vivemos hoje. A gente pensando num comparativo de preço, para esses materiais que nós utilizamos, para esses sistemas propriamente ditos, a precificação seria essa. Para a fossa séptica biodigestora da Embrapa, né, R$ 2.400. Para evapotranspiração da Emater, a gente teria esse 1.557, né? E para esse biodigestor tubular no modelo canadense, nós encontramos 2.104. Mas é claro que tanto a fossa séptica quanto esse tanque de evapotranspiração, bem como o biodigestor, eles podem ser feitos de outras formas inclusive muito mais econômicas, né, que se adequam, por exemplo, às condições de um pequeno produtor, né, que vai precisar fazer ou achar interessante ter algum desses mecanismos com ele. Tudo bem? Então, a partir daí, nós partimos para um comparativo de economia mesmo com as condições atuais que vivemos. Agora, falando um pouco sobre a economia do biodigestor em relação aos botijões de gás, vamos lá. Uma família com aproximadamente 4, 5 pessoas que consome um botijão de gás por mês consegue alcançar em um ano aproximadamente R$ 1.200 de economia, tendo em vista o preço do botijão de gás altíssimo, batendo recorde até agora. Temos uma média no valor de R$ 102 no botijão de gás. Em diversos estados do país, a gente pode encontrar até mais caro. Mas usando uma média nacional e multiplicando essa média por 12 meses, a gente consegue alcançar R$ 1.200 de economia. Além disso, além do fator econômico, ainda tem o fator ambiental, né? Que fazendo uso não fazendo uso dos botijões de gás, a gente consegue não lançar gás metano na natureza, entre outros. E o investimento inicial no biodigestor, a gente consegue recuperar em menos de 2 anos. Então, assim, é uma técnica muito boa para ser utilizada. Em percepção a isso, é importante a gente pensar realmente em aspectos, né, que vão realmente de indicadores econômicos, né, que nós já falamos, mas também os ambientais. Então, quando você pensa nesse tripé, na verdade, que também impacta com o social, porque quando você reduz o preço de um item básico, você tem melhoria de vida na condição de pessoas que precisam um pouco mais. Então, quando você pensa nessa produção, quando você estuda viabilidade disso, né, você vê
que é muito positivo com que você tenha sistemas como esses, né? De forma que você produza menos resíduo, né? E de forma também que você dialogue muito bem, não apenas com o meio ambiente, mas como também com as suas economias. Eu faço um agradecimento especial aos que assistiram. Muito obrigado.